queridos, a graça e a paz. Boa noite. É uma alegria muito grande contar com a tua atenção e a tua participação neste estudo. E agora eu gostaria de te convidar para fechar os seus olhos, abrir o seu coração e juntos orarmos a Deus. Amém? Ô papai, eu te agradeço por esta oportunidade, meu pai, de estarmos reunidos como uma família, como os teus filhos, como irmãos em Cristo, para te conhecer mais. Obrigado a Deus pela vida de cada pessoa que está participando, cada pessoa que abriu mão de outros afazeres para aprender um pouco mais de ti através deste estudo. Pai, me capacita para levar a tua palavra, os teus ensinos, meu Pai, e que o Senhor derrame na vida de todos nessa noite entendimento e revelação da tua palavra. Que nesta noite uma nova chama seja acesa em nosso coração para buscarmos cada vez mais a tua face. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Então, na aula passada nós falamos muito sobre cura, sobre milagres, e eu espero de verdade que pessoas tenham testemunhos para compartilhar, porque eu sei que o Espírito Santo tem poder de fazer grandes coisas na vida de todos. Amém? Então, dando continuidade, o que nós veremos na aula de hoje? Nós veremos ali o chamado dos discípulos, Jesus Cristo transferindo poder para eles pregarem o Evangelho. Nós vemos uma conversa, vamos assim dizer, entre Jesus e João Batista, muito interessante. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Nós vemos aqui um dos pontos que nós veremos na aula de hoje. É Jesus Cristo combatendo os ensinos dos religiosos. Faremos um pouco dos contextos, do contexto das parábolas que nós encontramos neste livro. Veremos um pouco sobre o retorno de Jesus para Jerusalém, um pouco antes de ele ser crucificado. E nós também aprenderemos sobre os dois grandes mandamentos de Jesus Cristo. Primeira parte, então, os 12 e a sua missão. Aqui os 12, estou falando dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Eu te faço uma pergunta antes de eu entrar neste tema. Quem são os 12 apóstolos? Muitos você já conhece, mas vamos recapitular todos aqui. Simão, também chamado Pedro, André, este irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, sim, esse do evangelho que ele escreveu em relação a Jesus, que nós estamos estudando, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, que era o Simão o cananeu, e Judas, aquele que traiu Jesus Cristo. Tudo isso você encontra em Mateus 10, de 3 a 4. E aqui, nesta grande comissão, Jesus Cristo, em resumindo, ele estava delegando, ele estava transferindo poder para os discípulos irem nos lugares levando o poder da palavra de Deus, orando pelas pessoas e curando as pessoas. Vamos lá, está em Mateus 10. Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Pulando para o verso 7. Jesus Cristo diz para os discípulos: vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça. Aqui Jesus está falando este poder que vocês receberam, vocês têm que fazer tudo isso que eu disse, mas sem cobrar nenhum dinheiro de ninguém, pois também de graça vocês receberam. E aqui é muito literal. Jesus Cristo está transferindo autoridade, está transferindo poder para os seus discípulos, para eles irem em todos os lugares, orarem pelos enfermos e pregarem a palavra de Deus, dizendo que o reino dos céus está próximo. Essa é a principal mensagem, essa é a principal missão dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo. Talvez você pergunte: Luiz,
Jesus Cristo, naquela época, ele transferiu autoridade para os discípulos fazerem tudo isso. E nós vemos ao longo da Bíblia que realmente os discípulos fizeram tudo isso. Eles pregaram o evangelho, eles oraram e pessoas receberam curas milagrosas pelo nome de Jesus Cristo. E talvez você se pergunte, Luiz, o mesmo pode acontecer hoje? Sim, o mesmo pode acontecer hoje. Da mesma forma que Jesus Cristo fez naquela época, ele pode fazer isso na vida de uma pessoa através do Espírito Santo de Deus. Se você é uma dessas pessoas que gostaria de fazer aquilo que os apóstolos fizeram em nome de Jesus Cristo, busque. Busque. Busque porque você vai encontrar. E Jesus vai te dar autoridade e delegação para você operar milagres e maravilhas através do nome dele. Só que um ponto importante. Jesus Cristo dá esta autoridade para uma pessoa para ela fazer a obra em nome de Jesus Cristo, não no nome da pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem uma chama no teu coração, querendo fazer o melhor pelo próximo, este é um caminho, não é verdade? Porque às vezes nós temos vontade de ajudar ao próximo. Uau! Imagine então você ajudando o próximo, orando pelo enfermo e curando o enfermo através do nome de Jesus Cristo. Uau! Uau! Se você quer isso, busque, porque isto continua acontecendo. Amém? E a mensagem de Jesus Cristo para os discípulos, né, a orientação que ele passou, era uma orientação muito clara. É como Jesus Cristo estivesse falando, vocês têm que ir para os lugares e vocês têm que trazer o céu para a terra, vocês têm que levar a minha palavra, orar, manifestar o poder de Deus na terra. E da mesma forma, Jesus Cristo estava falando, vocês têm que compartilhar. Compartilhem a minha palavra com todas as pessoas. E vocês têm que temer somente a Deus. Porque muitas pessoas que querem ajudar o próximo, querem ajudar através deste modelo que nós estamos aqui compartilhando, muitas pessoas ficam com medo de, vamos dizer, de fazer a obra de Deus. E Jesus Cristo estava falando para os discípulos, ei, não tenham medo. Vocês têm que temer somente a Deus, porque se vocês estiverem fazendo isso através do nome de Jesus Cristo, nenhum mal lhe acontecerá. E Jesus Cristo ele realmente incentiva esses discípulos a irem fazer a obra. E até hoje em dia tudo isso pode acontecer, essa transferência de poder de Jesus através do Espírito Santo na vida de uma pessoa pode acontecer. Eu acredito nisso. Minha esposa também acredita nisso e nós buscamos cada vez mais isso, viver dessa forma para fazer o melhor para o próximo. Existem diversas formas de você ajudar o próximo, mas eu tenho certeza que a mais impactante e a mais profunda, e eu não estou minimizando as outras formas, mas pense comigo, imagine você orando por uma pessoa que está enferma e ela é curada. Uau! Tudo isso é possível para aquele que crê no poder de Deus. Amém? E agora eu falei que no começo da aula que eu gostaria de passar ali um acontecimento entre João Batista e Jesus Cristo. E preste muita atenção no que eu vou falar agora. João Batista é aquele que batizou Jesus Cristo nas águas, está lembrado? É aquele homem que veio para preparar o caminho do rei Jesus Cristo. Este homem, ele foi preso. E durante esse momento que ele estava preso, João Batista estava muito angustiado, muito triste. E João Batista, ele pede para os seus discípulos irem até Jesus Cristo e para que eles perguntassem, ei Jesus Cristo, realmente você era aquele homem que haveria de vir? Vamos parar aqui para formar o nosso entendimento. João Batista foi o homem que preparou o caminho para Jesus Cristo. Então, João Batista sabia
que Jesus Cristo era o Messias, ele já sabia que era o Salvador. Só que em um determinado momento que João Batista estava triste, angustiado, neste momento que ele estava encarcerado, ele teve um momento de dúvida se realmente Jesus era o Salvador, era o Messias. E o que eu quero dizer com isso? Talvez algum dia a sua fé foi muito forte e talvez aconteceu alguma coisa que a sua fé diminuiu. Aconteceu a mesma coisa com João Batista. Altos e baixos na fé podem acontecer. É bom, Luiz? Não, não é bom. Mas podem acontecer. Se aconteceu com João Batista, aquele homem que foi reconhecido por Jesus Cristo como o maior homem nascido de uma mulher, uau, teve a sua fé, vamos dizer assim, teve um baixo na sua fé. Então, voltando para a história, João Batista manda os discípulos falarem com Jesus Cristo, perguntarem se ele era aquele homem que haveria de vir, e Jesus Cristo responde o seguinte para João Batista. Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Mateus 11, 4, 5. Vamos ler mais uma vez. Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Amém. O que nós aprendemos aqui? Às vezes a fé pode dar uma caída, pode ficar mais fraquinha, vamos dizer assim. E talvez você acordou hoje com a sua fé abalada por alguma situação, por algum motivo. Mas eu gostaria que você guardasse no seu coração essa mensagem. O mesmo Deus que operou milagres e maravilhas continua operando milagres e maravilhas. Aqui é a mensagem que Jesus Cristo estava passando para os discípulos contarem para João Batista: ei, não tenha medo, porque sim, eu sou o Salvador. Eu sou o homem que opera milagres e maravilhas. Você que está me escutando nessa noite, se hoje você acordou com a sua fé abalada, ou se algum dia você se encontrou com a sua fé abalada, deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que fez milagres e maravilhas continua fazendo milagres e maravilhas. Não tema, não tema, porque o Senhor está operando. E chegará um dia que Ele fará grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre o confronto, Jesus Cristo confrontando os religiosos. E eu já trouxe algumas mensagens aqui compartilhando que Jesus Cristo não é um religioso, muito pelo contrário, hein? Ele foi morto pela religião. E até mesmo esse estudo que nós estamos fazendo aqui, eu não sei se você percebeu, nós não falamos de religião, nós falamos de filhos de Deus, nós falamos de reino de Deus, de reino dos céus, nós falamos de Bíblia, mas nós não falamos de religião porque nós não acreditamos em religião, que foram coisas criadas pelos homens. Nós estamos falando da palavra de Deus e neste caso aqui que eu vou trazer um ensinamento, Jesus Cristo estava combatendo os religiosos. E qual que é o contexto da história? Bem, na verdade, foi Jesus Cristo curou uma pessoa no sábado. O sábado para os fariseus, para os religiosos, era um dia que não poderiam fazer grandes coisas, até mesmo no contexto de cura. Uma pessoa só poderia fazer algo em relação à cura se a outra pessoa estivesse para falecer, para morrer. Caso contrário, uma pessoa não poderia ajudar a outra no que tange a cura física. Só que Jesus Cristo foi lá e curou
um homem que não estava para morrer, ele só tinha uma mão atrofiada. E isso chocou muito os religiosos. Mas um ponto importante: o homem não foi feito para o sábado, o sábado foi feito para o homem. É isso que Jesus Cristo estava ensinando para os religiosos. E Jesus Cristo fez uma coisa fantástica. A mão atrofiada do homem era a mão direita. Isso significa que este homem ele não podia abençoar nenhuma outra pessoa. Uau! Jesus Cristo foi lá e cura a mão deste homem e habilita este homem a fazer este tipo de coisa. E saiba de uma coisa, deixa eu te passar uma mensagem aqui. A sua mão direita. Deus criou a sua mão direita para você abençoar a vida de outras pessoas. Aquela comissão que Jesus Cristo fez para os discípulos, com os discípulos, ele te convida a você a fazer parte disso, para que ele use a tua mão direita, neste gesto aqui, para você abençoar a vida de outras pessoas. E eu te dou uma dica: quando você se despedir de alguém, você pode até dar um tchauzinho, mas também fale, Deus te abençoe. Porque este gesto aqui é um gesto espiritual que vai tocar a vida de outras pessoas. Amém? Voltando para a história. Então Jesus Cristo cura este homem, ele habilita este homem a abençoar outras pessoas, ele choca os religiosos, mas ele ensina o verdadeiro propósito do sábado, porque nada o impedia de fazer o bem para outras pessoas. E o mais legal de tudo, Jesus Cristo vai embora e ele cura todo mundo que estava à volta dele. Uau, Jesus Cristo realmente era fantástico. E um ponto muito importante, né, sobre essa questão de religiosidade. Por isso que nós estamos trazendo um ensinamento bíblico e nós te incentivamos a você conhecer a Bíblia, a você conhecer a Bíblia, a você conhecer a Bíblia, para que nunca homens, pessoas te enganem sobre os mandamentos de Deus, como esses religiosos estavam fazendo. Era tanta regra, que ninguém conseguia viver neste padrão. Por isso que eu te incentivo, não só neste curso, conheça mais da Bíblia, para que nunca ninguém te engane, porque a única forma de não ser enganado com padrões de religiosidade é conhecer da Bíblia. Amém, queridos? Agora eu vou entrar um pouco em relação a parábolas. Existem diversas parábolas na Bíblia e agora só vou falar das parábolas que estão em Mateus. Mas o que é uma parábola? Parábola é uma história ou até mesmo uma história que coloca uma coisa do lado da outra para ensinar um propósito. E no livro de Mateus, e ali mais em Mateus 13, nós encontramos a parábola do semeador, que ensina para ser produtivo, ou seja, seja produtivo. A parábola do joio e do trigo, que também traz o mesmo ensinamento, seja produtivo e não falso. A parábola do grão de mostarda, que ensina seja semeador e cresça. A parábola do fermento, que é o ensinamento de que a pessoa deve crescer também. A parábola do tesouro escondido, que significa invista no reino de Deus. Invista tudo no reino de Deus. Isso é uma conotação espiritual. O ministério de uma pessoa, todos vocês, você que está me assistindo nessa noite, Deus tem um ministério para você. Deus tem algo grande para você. Este ensinamento do tesouro escondido é invista o seu tudo, o seu melhor no reino de Deus. A parábola da pérola, invista também tudo no reino de Deus, no teu ministério. A parábola da rede, dizendo que haverá um julgamento final. Estas foram as parábolas. No final da aula de hoje eu vou trazer uma mensagem sobre uma parábola que o Espírito Santo me tocou. E agora entrando no retorno de Jesus Cristo para Jerusalém, na entrada triunfal, no regresso dele antes de ele ser crucificado. Você talvez conheça
aquela história de Jesus Cristo sentado num jumentinho. Bem, na verdade, isto aconteceu. Jesus Cristo teve uma entrada triunfal em Jerusalém, onde as pessoas estavam o ovacionando. Tudo isso foi um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Lembre que eu expliquei há muito tempo atrás que Mateus ele contava isso para mostrar para o povo judeu que a profecia do Antigo Testamento estava acontecendo. Pois bem, Mateus relata isso de uma forma muito nítida para convencer ao povo judeu que Jesus Cristo realmente era o Salvador e o Messias. E veja, quando Jesus Cristo começa a entrar em Jerusalém, o pessoal estava ovacionando, eles estavam muito felizes com a vinda dele. Por quê? Porque o povo ansiava por um libertador. E este libertador estava entrando em Jerusalém. Mas o libertador que o povo queria não era um libertador espiritual. O povo queria um libertador que os libertassem das garras do Império Romano. Veja, expectativa versus realidade. Jesus estava entrando em Jerusalém com o objetivo de pregar o evangelho e salvar as pessoas do inferno. Mas estas pessoas estavam preocupadas em se verem livre do Império Romano. Por isso que eles estavam ovacionando. Elas pensavam que Jesus Cristo seria aquele homem que criaria, talvez, não sei, guerras contra o Império Romano. Não, mas ele não veio para isso. Ele veio simplesmente para salvar a humanidade da morte pelo pecado. E quando Jesus Cristo ele se aproxima de Jerusalém, olha que passagem forte essa. Quando Jesus Cristo se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Você pode imaginar Jesus Cristo olhando uma cidade e chorando por essa cidade? Uau! Este é o nosso Senhor. Este é o nosso Deus, que chora por todas aquelas pessoas que estão longe de sua presença. E olha o que ele disse quando ele estava chorando. Como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Uau! E esse é o anseio de Jesus Cristo pela humanidade. Este é o anseio que ele traz para nós, essa reflexão. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Você já encontrou o caminho para a paz? Você pode afirmar que você vive hoje em paz? Se você não consegue afirmar que você vive em paz, eu lhe apresento um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. E talvez você me pergunte, Luiz, eu já entendi que é Jesus Cristo, mas eu não estou conseguindo. E eu te incentivo. Continue procurando. Continue buscando. Porque você vai encontrar este caminho para a paz, que é Jesus Cristo de Nazaré. E é isso que ele estava falando para as pessoas. Vocês estão me confundindo. Não sou eu que vou te libertar do Império Romano, mas eu farei algo maior por vocês. É isso que Jesus Cristo estava dizendo com esse choro. E eu tenho o poder de fazer algo maior do que libertar do Império Romano. Eu tenho o poder de libertar da morte pelo pecado. Eu tenho o poder de trazer salvação. E quando nós entendemos isso, pessoal, quando nós entendemos o significado da salvação, nós encontramos o caminho da paz. Porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Você escolhe o caminho de ir para Jesus Cristo. E neste caminho você conhece as verdades. E conhecendo as verdades e colocando as verdades em
prática, você encontra a vida. E a vida é uma vida com paz, aqui na terra e no céu. Amém, queridos? E depois disso, Jesus Cristo ele ensina quais são os maiores mandamentos. Teve uma pessoa que perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isto aqui, queridos, é o cristianismo. Veja, não é uma religião, é o cristianismo. É seguir Jesus Cristo, é amar a Deus. Amar a Deus em primeiro lugar, sim, Deus sendo o mais importante de todos e de tudo em nossa vida, e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós fizermos isso, nós estaremos no caminho da paz, porque são os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? E agora, queridos, eu gostaria de trazer uma mensagem que o Espírito Santo ministrou na minha vida. E é uma mensagem que está numa parábola em Mateus 13. E a parábola sobre o tesouro escondido. E eu gostaria agora de ler para você essa passagem impactante. Mateus 13, a partir do 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando-o um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém. E aqui nós vemos o relato de dois homens que encontraram algo grande, que encontraram algo precioso. E estes homens lutaram e batalharam para conquistar aquilo que era de grande valor para eles. O que nós aprendemos aqui, que o reino de Deus, que o reino dos céus é de grande valor. E o mais lindo de tudo, que o reino de Deus, o reino dos céus é um reino disponível para todas as pessoas. Luiz, como eu faço para ter este tesouro? Eu preciso vender todos os meus bens? Não, não é isso que a passagem está nos ensinando. Você não precisa vender seu carro, seu apartamento, não é nada disso. O que a passagem está nos ensinando não há nada mais precioso de uma vida com Deus, de uma vida com Jesus Cristo. Como que eu faço parte disso? Como eu tenho acesso a este tesouro, Luiz? O ponto que estes homens aqui, eles venderam aquilo que eles tinham para conseguir comprar os tesouros, significa abrir mão de uma ou mais coisas que estão te afastando de Deus. Porque estes homens aqui, eles encontraram, e não basta encontrar. Talvez você já encontrou o reino de Deus. Você já encontrou Jesus Cristo. Você encontrou a Bíblia, você encontrou o ensino da palavra. Mas não basta simplesmente encontrar. Tem que entrar, tem que ir, tem que buscar. Eu espero que vocês estejam me entendendo.
Porque estes homens encontraram, um homem encontrou um tesouro num terreno, o outro encontrou uma pérola. Estes homens se esforçaram, eles foram atrás. Só Deus sabe o que esses homens tiveram que fazer, que vender para conquistar algo grande. Se você quer fazer parte do reino de Deus, e o reino de Deus, fazer parte do reino de Deus é um convite para todas as pessoas. Só que para ter acesso a este reino é necessário colocar em prática aquilo que nós já ensinamos um tempo atrás. Mateus 6,33. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E deixa eu te falar uma coisa: não há dinheiro disponível no mundo capaz de comprar o reino de Deus. Não há pessoa poderosa o suficiente. Nações inteiras não podem comprar o reino de Deus. Mas você e eu, nós sim podemos fazer parte do reino de Deus. Como, Luiz? Aqui dentro. Se o meu coração, se o teu coração anseia, quer mais e mais de Deus, nós vamos encontrar esse tesouro. De novo, não há dinheiro, porque no reino de Deus, sabe o que nós encontramos? Nós encontramos a paz que transcende o entendimento. Nós encontramos milagres de cura. Nós encontramos provisão. Nós encontramos prosperidade. Nós encontramos renovo. Nós encontramos restauração. Nós encontramos um propósito. Nós encontramos um destino. Nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, e nós encontramos muito mais do que isso. Nós encontramos aquilo que Deus tem para mim e Deus tem para você, que é muito maior do que algum dia nós já imaginamos e nós já sonhamos. Mas para isso, para fazer parte do reino de Deus, para ter acesso, para ter este tesouro que é o reino de Deus, nós precisamos nos esforçar. Luiz, me conte um pouco mais do que é se esforçar. Nós estamos trazendo isso em todas as aulas. Se esforçar é entregar a vida para Cristo, ler a Bíblia, orar, jejuar, ser batizado. Tudo isso faz parte. São elementos fundamentais para participar do reino de Deus e receber aquilo que o reino de Deus tem para oferecer. São coisas maiores, são maravilhas. Você acredita nisso? Você acredita que participar... Primeiro você tem que acreditar que é possível encontrar o tesouro, encontrar o reino de Deus e fazer parte disso e viver. Porque pense comigo, o reino de Deus é um lugar, é um ambiente, é a manifestação do poder de Deus em nossa vida. E esta manifestação do poder de Deus pode transformar vidas, pode curar, pode ressuscitar um morto. Qual é o valor que a medicina cobraria para ressuscitar um morto? Não tem valor porque foi dado como morto. Mas o reino de Deus, o poder de Jesus Cristo, consegue ressuscitar um morto. E isso não tem preço. E isso é um tesouro. O reino de Deus tem o poder de trazer a paz na vida de uma pessoa que não encontra a paz. Qual é o valor que tem? Qual é o valor para uma pessoa que está desesperada pela paz? Nós aprendemos na aula passada sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela vendeu todo, que ela
gastou todo o dinheiro dela com os médicos para encontrar uma cura e ela não encontrou. Ela encontrou uma cura em quem? Em Jesus Cristo. Ela encontrou uma cura no reino de Deus. E é tudo isso, e tudo isso que eu compartilhei é muito pouco em relação ao tamanho, à grandeza que é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde os filhos de Deus não passam vergonha. Escute bem isso. O reino de Deus é um lugar onde os filhos de Deus não passam vergonha, não são envergonhados. Uau! O reino de Deus é muito maior do que eu estou falando. E ele está disponível para mim. Ele está disponível para você. O reino de Deus traz salvação, que é outra coisa que não existe dinheiro no mundo capaz de comprar. Mas ela está disponível para todas aquelas pessoas que têm Jesus como o Senhor de suas vidas. Eu gostaria que nessa noite eu peço para que o Espírito Santo de Deus realmente acenda uma chama no teu coração do reino de Deus, de querer conhecer mais, de querer buscar mais o reino de Deus. Porque aí sim nós poderemos desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu gostaria de aproveitar este momento de declarar sobre a sua vida um tempo novo. Um tempo novo. Um tempo de maior intimidade com Deus. Um tempo onde, a partir desta noite, de uma forma sobrenatural, você entrará nesse local. Você entrará neste reino de Deus, porque você terá uma revelação do que o reino de Deus é um tesouro que dinheiro disponível nenhum no mundo pode comprar. Amém? Eu gostaria de encerrar a aula de hoje com uma oração. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela aula de hoje, meu Pai. Eu também te agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa que está com o desejo de entrar cada vez mais profundo neste teu reino, que é um lugar de paz, de tranquilidade, de amor, de bondade, de provisão, de prosperidade e de muitas coisas maiores do que algum dia nós sonhamos e imaginamos, Pai. E como é bom, ó Deus, saber que existe um local, um lugar de conforto e felicidade para os teus filhos, porque nós sabemos que muitos dos teus filhos estão desesperados por essas coisas que nós dissemos hoje. Mas nós sentimos já, Pai, a tua presença, o teu amor, o teu carinho, e nós sentimos o teu convite para entrar no teu reino. E nós somos gratos por isso, meu Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, me guie. Guie os meus irmãos e as minhas irmãs que estão nos assistindo. Nos guie para este lugar do reino de Deus. Este lugar onde nós encontramos essas maravilhas de Deus para os filhos. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida de cada um. Nós também te pedimos em nome de Jesus proteção, saúde. Afaste o coronavírus da vida de todas as pessoas. Afaste a depressão, as doenças. Afaste, Senhor, Pai, todo o tormento, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, abra portas de emprego para as pessoas que estão nos assistindo. Faz um recomeço na vida de todas elas, meu Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau e Deus abençoe.